Glória a Deus, aleluia. Vamos ao nosso Café com Bíblia, que se conta em 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 8 ao 15, aleluia. Continuando a falar sobre o exército de Davi, aleluia. E também dos de Gade se uniram a Davi, estando na fortaleza no deserto, muitos homens de guerra, valentes para brigar, dispostos a usar escudos e lanças, e os seus rostos eram como o rosto de leões, e ligeiros como as coças. Quer dizer, os servos, né? Servo. Monteses. No mundo espiritual, esses homens eram tão ungidos pelo Espírito Santo que os seus rostos eram como o rosto de leões e a sua velocidade como a das coças. Monteses que parecia termos nós no mundo espiritual. Ezé, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, e o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, e o sétimo, Joanã, e o oito, Elzabade, e o nome, Jeremias, o décimo, Maquibanai, e o 11º. Estes foram os capitães do exército dos filhos de Gade. O menor tinha encargo sobre 100 homens, e o maior sobre 1000. Estes foram os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando este havia transbordado sobre todas as ribanceiras, e fizeram guerra a todos os 2 vales, ao oriente e ao ocidente. Na Bíblia é dito, né? Anteriormente, no 8º versículo, que os de Gade, da tribo de Gade, uniram-se a Davi. Isto é uma separação do caminho do homem para o caminho de Deus. Haveria obstáculos para detê-los, tal como o Jordão, que transbordava em suas ribanceiras. Entretanto, eles não permitiram que isto os detivesse, e tampouco destivesse, né? E tampouco nós devemos permitir que os obstáculos nos detenham. Está falando do obstáculo. Deus, ele mostra os obstáculos, mas nós precisamos atravessar esses obstáculos. Aqui tinha um rio Jordão, né? E era majestoso, quer dizer que era um rio grande. Mas Deus, quando ele te envia, ele te põe obstáculos, ele te põe dificuldades, põe. Mas você precisa avançar, você não pode parar. Davi, quantos obstáculos teve? Primeiro que ele enfrentou aquele gigante, né? Só com uma pedra e uma funda. Qual é o teu gigante hoje? Qual é a tua dificuldade? Quero dizer, amado irmão e irmã, coloca Deus em primeiro lugar. Que todo obstáculo, toda dificuldade, você vai vencer. Mas coloque Deus na frente. Davi, com certeza,
Antes dele ir para qualquer guerra, qualquer luta, ele orava. Ele se derramava para Deus e Deus via a pureza de coração de Davi. Quando ele pecava, então, aí que ele descia. Porque nós sabemos que nosso Deus, quando nós pecamos e nos arrependemos, Ele te perdoa. Mas quando você só permanece sabendo que está errado e continua no erro, aí Deus vai dizer assim: poxa, perdoei tanto, mas meu filho e minha filha continuam cometendo pecado. Mas ele simplesmente só te observa. Mas tem uma hora que quando a gente não muda mesmo, ele prepara e leva, porque ele não vai perder esta alma. Eu creio assim. Nosso Deus não é perdedor. A cada alma que diz sim para ele, é dele. Não importa por onde você andou, essa alma é dele. E se tiver muito errado, ele prepara, ele mata, para que não se perca mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da vitória. É o Deus que quando nós nos apresentamos de verdade para Ele, quando nós começamos a confiar e crer que Ele é o nosso provedor, Ele vai prover. Ele não vai falhar. Esse é o Deus que eu te apresento hoje. É o Deus das vitórias. É o Deus que tudo pode. É o Deus que muda teu estado. Até o estado civil, né? Ele mudou meu estado. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Confia nele. Busque cada vez mais a Ele. Está com problema? Está no deserto? Fala com Deus. Amém? Desculpa. Deus te abençoe em nome de Jesus.